Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita, de Produção Textual, e hoje nós falaremos sobre o capítulo 2. E ele vai tratar, sobretudo, sobre resumo e resenha. O que é o resumo? É uma apresentação abreviada ou concisa de um conteúdo, das ideias ou dos acontecimentos de alguma obra, que pode ser um livro, um texto, uma peça teatral ou um filme. Então, gente, se você vai fazer um resumo de uma obra, ali na obra você tem o todo, né? Você tem a história propriamente dita. E quando você vai fazer um resumo, você precisa prestar atenção nos fatos que são mais importantes, que são mais impactantes. Então, o resumo, ele vai ter que ser uma apresentação abreviada de uma peça, de um livro. E outra informação é que nós estamos o tempo todo fazendo resumo, né? Se você encontra um amigo às 7 da noite, ele pergunta, e aí, como foi o seu dia? Você não vai dizer, eu acordei tal hora, fiz tal coisa. Não, você vai dizer, eu fui à escola, tive uma aula de português e outra de matemática. E aí o professor falou sobre tal assunto. E aí depois eu cheguei tal horário. E aí eu fui, sei lá, eu dormi cedo, né? Você não vai contar o seu dia detalhadamente. Assim, a ideia é fazer uma redação objetiva e sintetizada, concentrando-se sempre nos pontos principais do que será resumido. Serão destacados elementos e partes da obra original indispensáveis ao leitor. Por isso, evita-se colocar muitas informações. Ao elaborar um resumo, é preciso ter uma visão global do assunto, ou seja, visão global, uma visão que percebe os principais fatos daquilo que você está contando. Não dá para ir escrevendo o texto ao passo que lê ou assiste a obra original, porque dessa forma fica fácil cair na cilada de inserir detalhes que não são relevantes, deixando a sua produção prolixa. Ou seja, você dá uma volta imensa para falar sobre determinado assunto. E o mais importante do resumo é o seguinte: não expresse as suas opiniões sobre o assunto. O texto precisa ser imparcial e refletir exatamente os fatos apresentados na obra original, sem dar informações adicionais. Se você, enquanto escritor do resumo, começa a fazer críticas ou fornecer dados extras, já teremos outro gênero textual, e vamos falar dele agora, daqui a pouquinho. Contexto de circulação e objetivos. O resumo é um gênero muito solicitado nas esferas escolar e acadêmica. Então, o professor pode solicitar que você faça um resumo de uma obra, o resumo de um capítulo, né? Além de ser cobrado em alguns vestibulares, porque possibilita a banca examinadora avaliar o poder de síntese, ou seja, né, como você consegue falar de maneira objetiva e direta sobre determinado assunto. Ou seja, se ele tem a habilidade de separar as ideias principais das secundárias. Estratégias de leitura e de produção. Além de ler o texto quantas vezes forem necessárias, siga as seguintes orientações para fazer um bom resumo. Então, identifique as ideias principais, perceba como o texto foi organizado e o contexto a que ele pertence, cite o nome do autor e a fonte do texto, isso é muito importante. Utilize a norma padrão da linguagem, ou seja, você vai respeitar as normas de modo geral, né, concordância verbal, concordância nominal, crase, mesmo que o autor tenha utilizado uma linguagem informal no texto, então não é porque a linguagem dele é informal que você vai fazer também um resumo usando a linguagem informal. Você pode, inclusive, dizer que o autor faz uso de uma linguagem informal, mas você vai usar a norma padrão. Escreva o seu resumo na terceira pessoa do discurso, né? Então, segundo tal autor, né? Então, ele disse, ele afirmou. Produza um texto autônomo, não faça cópia de qualquer trecho do texto original e mantenha a mesma ordem de raciocínio do autor. Então, se ele vai falar sobre o aspecto XY, fale sobre o aspecto X primeiro e depois sobre o aspecto Y. Não inclua sua opinião no resumo, porque o resumo não pede a opinião, tá? É muito importante que o resumo seja feito parágrafo por parágrafo, pois assim você não corre o risco de deixar passar alguma informação. Grifar as palavras-chave de um parágrafo também ajuda a centralizar as ideias sem que você precise copiar trechos ou expressões do autor. Então, gente, olha só. É importante que vocês sigam todas essas regrinhas quando se depararem com o resumo.
E uma informação muito importante, todas são importantes, né? Mas o que diferencia primordialmente o resumo de uma resenha é que no resumo você não deve incluir a sua opinião, tá? Você vai escrever de maneira objetiva sobre algo que você esteja lendo, né? Sobre uma obra literária, por exemplo. Mas você vai pegar as informações mais importantes e a partir daí montar o seu raciocínio obedecendo a ordem, né, das informações no texto que você está fazendo, sobre o qual você está fazendo o resumo, beleza? Mas não dê a sua opinião. Agora, resenha. Agora, no que diz respeito à resenha, quem produz uma resenha precisa ter um domínio maior sobre o assunto. Afinal, ele não vai apenas descrever os fatos, mas também vai fazer uma avaliação e pesquisas com informações adicionais. Isso demanda do resenhista conhecimentos mais aprofundados, não somente da obra analisada, mas também de outras relacionadas ao mesmo campo de conhecimento. Então, gente, agora na resenha, por exemplo, você também precisa entender bem o assunto, você precisa entender a área de concentração. Entretanto, você precisa de um conhecimento maior. Por quê? Porque agora sim você vai ter a sua opinião sobre determinado assunto. E é importante que você tenha conhecimentos mais aprofundados, porque assim a sua resenha ela vai ter mais peso. E se você puder fazer comparações, então vamos lá. Por exemplo, se nós estamos fazendo uma resenha sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor realista Machado de Assis. Então, você está fazendo uma resenha sobre esse livro. Se você tiver lido Dom Casmurro, por exemplo, se você tiver lido o conto A Cartomante, por exemplo, perceba, você não está fazendo uma resenha do conto A Cartomante nem sobre Dom Casmurro, mas você pode relacionar esses livros. Dessa forma, você está mostrando mais conhecimento e você pode ser uma crítica. Quando eu digo crítica, gente, não significa que você vai falar que você vai dar uma opinião negativa, né? Se você faz uma resenha, você já vai estar sendo crítico, porque você precisa dar a sua opinião. Não significa necessariamente que você vai dizer que determinado livro não é bom, que determinado livro não tem um domínio, não tem um conhecimento profundo, né, que Machado de Assis escreva mal, por exemplo, porque nós sabemos que é um grande escritor realista. Mas significa que você vai além do resumo. Por quê? Porque agora sim você vai precisar tecer a sua opinião sobre determinado livro, ok? Quando a gente pensa, por exemplo, no YouTube, nós temos várias resenhas sobre diversos assuntos. Você pode ter, por exemplo, a resenha de uma maquiagem. E aí você vai até aquele vídeo, por quê? Porque você espera que, se alguém está fazendo uma resenha, ela vai dizer, olha, eu gostei muito por conta disso e disso, daquilo. Ou eu não gostei, por quê? Porque o produto não atende às minhas necessidades, tá? Então, a resenha precisa de um posicionamento crítico. Contexto de circulação e objetivos. É possível encontrar resenhas em diversos contextos de circulação, como jornais, páginas de internet sobre cultura, entretenimento, blogs e até mesmo nas redes sociais, em que diversas pessoas publicaram conteúdos escritos ou em vídeo, fazendo resenha de produtos, de jogos, de assuntos científicos e etc. Então, na verdade, trata-se, a nossa aula de hoje é uma aula muito tranquila, por quê? Porque nós estamos acostumados tanto com os resumos quanto com as resenhas. São aspectos que fazem parte do nosso dia a dia. Agora, continuando, estratégias de leitura e produção. Para a produção de uma resenha, é necessário levar os seguintes itens em consideração. Então, gente, eu coloquei aqui primeira parte, segunda parte e terceira parte. E vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, por exemplo, a primeira parte. Apresenta-se a obra, resumindo em poucas palavras o conteúdo do texto. É interessante também você comentar a estrutura. Se for um livro, comentar a quantidade de capítulos que esse livro tem. Assim como no resumo, deve ser utilizada a norma padrão da língua. Então, a norma padrão vai ser seguida tanto no resumo quanto na resenha. Segunda parte.
você vai escrever sobre os principais aspectos da obra, né? Sobre o que essa obra trata, sem a preocupação com a ordem das ideias, uma vez que não é preciso ser fiel ao pensamento do autor, como acontece no resumo. Vale lembrar que em uma resenha não é obrigatório citar todos os capítulos que compõem a obra. Por exemplo, o resenhista poderá citar os capítulos 4 e 7 como partes menos importantes, e os demais capítulos como os mais relevantes, mas sempre fundamentando a parte crítica. A terceira parte. Lembra? Eu falei que na resenha vocês precisam tecer uma opinião. Então, na terceira parte, ao dar a sua opinião crítica, e como eu falei, crítica nem sempre quer dizer que você vai achar o livro ruim, né? Ao dar a sua opinião crítica a respeito da obra, o resenhista não deve usar a primeira pessoa do singular. Além disso, poderá recomendar ou não a obra, apresentando os porquês. Então, os porquês são sempre muito importantes, né? Você precisa fundamentar o seu ponto de vista. Então, não só falar a obra em análise é muito ruim. Por quê? Ela não apresenta qualidade. Por que ela não apresenta qualidade? Baseado em quais... Você está falando isso baseado em quê? Então, esses porquês são muito importantes, tá? Então, você pode recomendar ou não a obra, dizendo o motivo, né? Motivo pelo qual você recomenda ou o motivo pelo qual você não recomenda, ok? Alunos, agora vamos à segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre os gráficos, tabelas e infográficos. Então, vamos começar pela tabela, depois vamos para os gráficos e depois para os infográficos. Então, aqui nós conseguimos perceber que temos onde encontramos essa tabela, né? Ela é disponível em www.cartacapital.com.br. Temos também a data de acesso, 7 de julho de 2009. Temos o título da tabela, né? Investimentos bilaterais em milhões de dólares. E temos aqui a tabela é dividida em 3 partes. Temos aqui ano, Brasil na França e França no Brasil. Percebemos também que essa tabela é preta, majoritariamente, e ali em ano, Brasil na França e França no Brasil, tem uma parte cinza, correto? Agora vamos falar sobre o gráfico. Então, gente, tanto a tabela quanto o gráfico, eles vão apresentar as informações de uma maneira mais didática, de uma maneira mais objetiva, ok? Entretanto, vocês lembram que eu chamei a atenção das cores que apareceram lá na tabela? As cores eram branco e cinza, certo? E aí, gente, aqui no gráfico a gente consegue perceber que nós temos mais cores, nós temos também a legenda, temos o título, né, que é a proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo, temos as legendas, temos a fonte também, certo? E aí, nós temos mais cores, por exemplo. Então, gente, o gráfico ele vai dispor de mais recursos. E também é importante dizer que existem diversos tipos de gráfico, e os mais conhecidos são os de setores, que são chamados de pizza, os de barras, de colunas e de linhas, ok? E agora nós temos aí um exemplo de infográfico. Então, gente, o infográfico, ele vai ter algumas características. Ele é um texto multissemiótico, então ele explora a linguagem verbal, ele explora também os desenhos, né? Então a gente tem aí ilustrações. Ele vai trazer informações que são mais amplas e são mais precisas. Então o infográfico, ele também vai chamar bastante atenção justamente por esse jogo com a linguagem, né? Por conta de diversas linguagens que vão aparecer simultaneamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essas características básicas. Então, a tabela, ela deve conter todas as informações para uma completa compreensão do texto. Quando apresentada dentro de outro texto, isso é cada vez mais comum, né, gente? Ela deve estar próxima e logo após o trecho em que é citada. Ela deve ser disposta de maneira a evitar ambiguidade ou erro na leitura. Então, é importante que a disposição das informações esteja correta de maneira que essa linguagem de fato seja clara. O título, ela precisa de um título que vai informar o conteúdo do corpo da tabela, qual vai ser o assunto que essa tabela vai tratar.
O corpo, no caso, vai ser o conjunto de linhas e colunas que contém as informações, a informação propriamente dita. A fonte, ela vai ficar presente no rodapé da página e indica a entidade responsável pela informação. Nós temos o gráfico, a escolha do gráfico mais adequado para a produção. Então, é importante que essa escolha seja inteligente, porque existem vários tipos de gráfico, né? Tem em formato de pizza, de coluna, de linhas e etc. Título logo acima do gráfico também. Tamanho e escala adequados. A legenda também é importante para a identificação dos itens apresentados. As informações necessárias devem estar no gráfico para total compreensão dele. A fonte da entidade responsável pela informação também deve aparecer. Agora, o infográfico, ele é um texto multissemiótico, ou seja, ele conta com a presença de ícones, ilustrações, fotografias, tabelas, mapas. As informações são amplas e são precisas. É necessário que se tenha cuidado com a disposição dessas informações de maneira que a compreensão delas não fique confusa. E a fonte de entidade responsável pela informação também deve aparecer, tá, gente? Agora, contexto de produção e de circulação. Esses 3 gêneros apresentados podem circular em várias esferas, como a publicitária, jornalística, escolar, entre outras, e podem aparecer nos mais variados gêneros, como resenhas. Então, lembram? Resenhas vai ser um resumo, é um apanhado, mas você dá a sua opinião, né? Diferente do resumo, em que você consegue depreender as informações mais importantes, mas sem dar a sua opinião. Então, vai aparecer nos mais variados gêneros, como resenhas, textos informativos, artigos de opinião, reportagens, notícias, artigos científicos, etc. Complementando ou apresentando por si só dados, estatísticas e informações. Agora, gente, último tópico. Presença no vestibular. O vestibular, cada vez mais, tem cobrado diferentes tipos de gênero. E vai cobrar, é importante também que você entenda o que é um gráfico, o que é uma tabela, o que é um infográfico, né? Qual é a relação entre eles. Então, agora sobre a presença no vestibular. Os gráficos, as tabelas e os infográficos estão presentes em textos argumentativos, informativos e expositivos, que compõem as questões e os textos base de provas dos processos seletivos. Eles complementam as informações e ou reforçam argumentos. Por isso, é muito importante estar atento à leitura desses dados e interpretá-los corretamente. Então, gente, olha só, cada vez mais, como eu falei, é importante que nós nos atentemos, de fato, a tudo aquilo que o texto está nos dizendo, está nos informando. E existem diferentes maneiras de se depreender essa informação. E aí nós vimos hoje que a tabela, o gráfico e o infográfico vão apresentar esses conteúdos, cada um à sua maneira, apresentando também as suas similaridades e as suas diferenças, certo? E que eles são cada vez mais cobrados no vestibular. Porque o que a gente precisa também, não só, mas o que a gente precisa também no vestibular, e que é importante não só para português, literatura e redação, mas para as diferentes matérias que que vocês estudam na escola, né? É que a interpretação de texto é muito importante. Então, a gente precisa interpretar o texto, a gente precisa interpretar o enunciado para que, de fato, a gente consiga chegar ao que a questão está pedindo, para que a gente consiga chegar à resposta, né, dessa questão. Então, cada vez mais, gráficos, tabelas e infográficos estão presentes nos textos argumentativos, informativos e expositivos, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a nossa próxima aula e não desanimem, gente. Eu sei que é um ano difícil, um ano desafiador para todos nós, mas é importante que vocês saibam que nós estaremos sempre aqui para ajudá-los da maneira que for mais tranquila para todos nós, ok? Mais tranquila não, mais sábia para todos nós. Então, não deixem de fazer anotações enquanto vocês assistem às videoaulas, é muito importante. Não apenas assistam, mas anotem informações, porque assim vocês vão depreender
Porque qual o objetivo da tabela, do gráfico, do infográfico? Qual o objetivo da resenha, do resumo? É depreender informações, porque se a gente só lê muito rapidamente sem prestar atenção, as informações tendem a não ficar na nossa cabeça. Mas quando a gente anota, quando a gente interpreta, quando a gente usa colunas e cores, quando a gente dá a nossa opinião, por exemplo, no caso das resenhas, é impressionante como, de fato, as informações ficam com a gente durante muito mais tempo. Então é isso, alunos. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um beijo!